Olá, eu sou a doutora Larissa Sacani, cirurgiã dentista, e eu fui convidada pela Multikids Baby para fazer parte do projeto Doutor Falou. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da alimentação no desenvolvimento bucal. Que a amamentação é importante, todo mundo sabe. Agora, o que muitas pessoas não sabem é que ela não é importante só nutricionalmente, como ela é muito importante para o desenvolvimento orofacial. E a alimentação correta também. Você sabia disso? Além de todos os benefícios nutricionais que todos já sabem de cor, a pega correta da amamentação é de suma importância para o desenvolvimento facial do bebê. Quando ele nasce, ele ainda não tem a cabecinha com as proporções de uma criança maior. O queixinho é bem para trás, vocês podem reparar. Isso acontece porque é para facilitar o parto, o nascimento. Só que quando ele começa a mamar, é importante que na pega correta a mandíbula abrace também o seio para alongar toda essa musculatura e fazendo com que essa parte aqui, do rostinho trabalhe bastante e a mandíbula e a maxila tomem as proporções corretas para um desenvolvimento melhor. Então, não é só o leite, o alimento, é também o movimento. Por isso que a gente insiste tanto na questão da amamentação. Ela é importante para tudo. Se a gente estimular que o rostinho tenha as proporções corretas, isso vai influenciar na fala, na respiração, na postura da criança, enfim. Logo após o parto já se inicia uma longa jornada de ajudar esse esqueleto que segura todinho o corpinho da criança a se sustentar legal. Ali pelos 6 meses, quando se inicia a introdução alimentar, antigamente se tinha o hábito de oferecer os alimentos para o bebê todos muito batidos, muito liquefeitos. O que ninguém sabia era o mal que isso causaria no desenvolvimento facial. Hoje nós já temos muitos estudos comprovando que a textura ideal para o alimento está longe de ser batido e líquido. A alimentação com textura e consistência mais firme, ela obriga o bebê a mastigar, mesmo quando ele não tem dentes. E os movimentos mastigatórios, eles treinam toda a musculatura, não só das bochechas, não só do rosto, mas também do pescoço. Isso é super importante para o bebê aprender a andar. Sabia disso? O desenvolvimento muscular facial também é muito importante para que exista a passagem de ar adequada. Quando a gente tem músculos tonificados, a passagem de ar não se estreita e a criança respira melhor. E também a criança se desenvolve como um todo. A fala é extremamente importante. E a gente, quando liquefaz a comida, a criança não treina a musculatura, não sabe fazer os fonemas e não sabe posicionar a língua corretamente aonde ela tem que ficar. A gente acaba precisando de um tratamento fonoaudiológico, ortodôntico, tudo porque a gente não ofereceu alimentação na consistência correta. É claro que todos nós nos preocupamos com os famosos engasgos. Mas na realidade, a criança possui um reflexo que quando um pedaço maior passa para a garganta devolve esse pedaço. Então, a gente tem que saber lidar com a nossa ansiedade para não atrapalhar. Geralmente, no começo da introdução alimentar, nós temos que escolher um método. Muitas pessoas optam pelo BLW, que consiste em oferecer pedaços, lógico, os alimentos cozidos, preparados na consistência correta, mas em pedaços cortados. E outras pessoas optam por fazer a introdução alimentar do método tradicional, no garfo. E essas pessoas têm que saber que elas têm que amassar somente no garfo. Não se pode bater, triturar, processar a comida, porque a criança perde o desafio. E o desafio tem que ser constante, para que ali próximo de 1 ano de idade, a criança já tenha evoluído para uma alimentação de um prato como de uma criança maior, um prato como de um adulto. Lógico, a comida picada, mas que ela aprenda a mastigar a comida por inteiro e não com uma forma refeita, amassada, batida. É muito comum também o uso de mamadeiras e elas em muitos casos são necessárias para substituir a amamentação. Porém, ali para 1 ano de idade também, a criança já não tem mais o leite como alimento principal, ele passa a ser um coadjuvante. E para aquelas crianças que não mamam no peito, o ideal é que elas passem por um copo de treinamento e não mais na mamadeira, porque o copo de treinamento vai auxiliar essa criança a ter mais autonomia. O copo de treinamento ideal é aquele
que a criança vai conseguir utilizar com facilidade e não vai se machucar. Por exemplo, aqui nós temos um bico que é macio, não vai machucar as gengivas nem os dentinhos do bebê, porque eles costumam correr bastante com o copo na mão, então a gente tem que ter sempre cuidado com isso. Geralmente em silicone é o ideal. Que o fluxo seja maior que o da mamadeira, porque a criança não pode mais tomar aquela quantidade limitada de líquido, ela tem que aprender a deglutir uma quantidade de líquido maior. Que tenha essas alças para a criança conseguir segurar melhor, porque ela não tem ainda a coordenação motora muito bem desenvolvida. O que é legal também da gente observar é que ele tem uma tampa que ele possa ser levado para todos os lugares, pois uma criança maior já tem a necessidade de ingestão de líquido maior, né, principalmente de água. Que ele possua uma válvula anti-vazamento. Por quê? Se a criança derruba muito líquido no chão, ela pode escorregar e sofrer um acidente. A gente não quer isso. E que o copo seja resistente, porque crianças derrubam o tempo todo. Super importante que a gente utilize algo de qualidade. É claro que também nós vamos oferecer copos com canudos, isso é super comum na nossa rotina. Mas o bacana da gente ter um copo que não tenha canudo é que a criança aprenda a fazer o movimento de virar para tomar. Porque no nosso copo normal a gente tem que virar. Se a criança não souber virar para tomar, ela não consegue utilizar o copo depois quando for maior. Uma outra coisa que poucos sabem é que o uso da mastigação faz com que os nossos músculos mandem uma mensagem para o cérebro e o cérebro mande uma mensagem para os dentinhos nascerem logo. Isso se chama propriocepção. Quando você toca num fator que estimula o cérebro, que estimula um outro fator. Isso está extremamente presente na alimentação. Quando a gente mastiga, tem consistência nos alimentos, o nosso cérebro entende que ele precisa de um sistema estomatognático, que é o sistema bucal, facial, bem completo, presente, amplo e que precisa de espaço para os dentes. Isso ajuda muito, muito, muito na formação de uma arcada completa e funcional. Alimentos processados de consistência amolecida fazem com que a criança não utilize todo o potencial muscular que ela tem. Isso pode ocasionar muitas deformações faciais, respiratórias. Então a minha dica de hoje é: ofereça novos desafios alimentares para o seu filho. Além de incrementar o paladar, vai melhorar muito a condição de saúde dele. E é isso aí, pessoal! Esse foi o tema de hoje. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau!